Boa noite, queridos estudantes. Professora Flávia Leda se apresentando, junto aos professores Ismael e Ruth na Libras. E agora vamos aí com duas aulinhas, tá? Uma de redação e outra de oficina de língua portuguesa. O que a gente trouxe para discutir hoje com vocês aqui no nosso componente curricular redação, gente, um assunto importantíssimo, tititíssimo. Olha só. Condições de produção, recepção e circulação de textos artístico-literários. A gente costuma falar muito nos gêneros mais técnicos, mais científicos, na produção textual, né? Os textos oficiais. Mas também é verdade que existe uma outra produção textual que se volta para textos artísticos, textos literários, né? A famosa arte da palavra. Então, óbvio que a gente precisa ser, como escritores proficientes, bons em escrever tudo, ter a capacidade de se expressar nas mais diferentes linguagens, né? Tanto denotativa quanto conotativa. Então, essa aula de hoje vai ajudar você, querido estudante desde 7, a entender essa produção textual mais literária, né? Aquela que é mais, vamos dizer assim, advinda da nossa criação. Então, a gente vai entender aqui como é que esses textos são produzidos, tá? Que tipo de contexto eles pertencem. Contexto, quando eu digo um contexto histórico, principalmente social e político. Então, isso é verdade que, veja bem, ó, não dá para se estudar literatura, não dá para se pensar em escrita, tá, de um texto literário, sem que se pense, sem que se deixe pensar também, ó, na época em que esse texto é produzido, né, no contexto a que ele pertence, o que foi que levou determinado autor a escrever daquela forma. Então, isso envolve as condições de produção, recepção, no sentido de que eu que produzo um texto sempre penso no meu interlocutor. Ou seja, eu espero que alguém do outro lado receba esse texto, o leia, o acolha, o analise. Então, recepção, porque a gente espera que sempre alguém receba o nosso texto, leia. Circulação. Por que meios o texto circula? É jornal impresso, tá? É livro impresso, é revista impressa, ou é internet, ou é rádio, ou é via satélite, enfim. Por onde o texto vai circular? O texto artístico literário, tá? Então, a gente começa a entender o que é essa linguagem artística literária primeiramente, se bem que eu estou certa de que vocês têm, evidentemente, uma noção de que linguagem é essa. A gente sabe que a linguagem artística, ela parte da criatividade, da visão subjetiva de mundo de cada um de nós e, claro, da individualidade, porque cada um de nós vê o mundo de uma forma, né? Então, para a gente entender o que é um texto artístico, nós precisamos entender a diferença entre linguagem denotativa e linguagem conotativa. Nosso querido estudante Antônio Rocha, boa noite, já está aqui a postos, aqui no nosso canal. Bom, você sabe a diferença entre conotação e denotação? É bem tranquilo, ó. Lembre aí. Quando você lê uma bula de remédio, quando você lê uma notícia, tá? Quando você lê um artigo de opinião, normalmente você vê uma linguagem mais direta, mais objetiva, a partir da qual não há margem para outras interpretações. Então, há essa linguagem que permite uma única interpretação. A compreensão é direta, como a gente vê no abaixo-assinado. Também, você tem a linguagem denotativa, que você também pode chamar de linguagem real ou linguagem não figurada, certo? A linguagem que a gente chama de denotativa é muito utilizada e predominante, evidentemente, em textos da esfera científica, nas redações mais formais, nas redações oficiais, como na criação, por exemplo, de uma circular, de um memorando, tá? De uma carta aberta. Então, você nota que o sentido é literal. Ou seja, o sentido que carrega o significado básico das palavras, o sentido primeiro. Não é possível, em texto como esse, que você tenha mais de uma interpretação. A interpretação é reta, em outras palavras. Então, o sentido denotativo é o sentido real, é o sentido dicionarizado das palavras, ou seja, é o sentido, vamos dizer assim, mais evidente, tá? Se você fala, por exemplo, a coisa está roxa, como algumas pessoas gostam de dizer, né, em determinados contextos. Então, você diz assim, essa flor é roxa. Ok.
Eu vejo a foto da flor, ou vejo a flor em si, e percebo que a cor dela é roxo mesmo. Ou seja, a pessoa que disse, constatou que a flor era roxa, ela estava falando da cor roxa no sentido real, né? Mas se em outras palavras eu digo assim, a situação complicou, ó, a coisa tá roxa. Quer dizer, o roxo nessa perspectiva indica uma situação complexa, uma situação de dificuldade, um problema. Então, você já tem aí uma linguagem mais figurada, né? Uma linguagem mais conotativa. Essa linguagem que parte da criatividade, da invenção, e que, por isso mesmo, lança mão de vários recursos para que os sentidos se tornem múltiplos dentro de uma mesma palavra ou de uma expressão, é a linguagem conotativa. Então, não tem como confundir. Ou é uma ou é outra, porque as manifestações da linguagem denotativa e da conotativa são completamente díspares, nenéns, totalmente distintas, tá? Então, na denotação, é fato que o contexto não permite outra interpretação além da real, tá? Se uma notícia diz que mais um caso, né, de cura para a AIDS no mundo, você não tem como interpretar isso de outra forma, a não ser o que está realmente dito lá. Então, é uma característica da notícia, é uma característica da reportagem, essa é a predominância desse tipo de linguagem, tá? A linguagem real, a linguagem denotativa, a linguagem literal. Não confunda as palavras literal e literário. Não esqueça de que a temática da nossa aula hoje é condições de produção, recepção e circulação de textos artístico-literários. Então, evidentemente, que nós vamos falar da linguagem mais predominantemente conotativa, tá bom? Que é isso que vai caracterizar um texto literário. Então, olha só, a denotação ela é comum em gêneros como reportagem, historial, falei para vocês, artigo de opinião, resenha ou artigo científico. Algum desses gêneros a gente já até trabalhou aqui. Não sei se vocês lembram, ao longo das nossas aulas, a ata, o memorando, a receita, tanto a receita médica quanto a receita culinária, o manual de instrução, a bula de remédio. Então, são textos realmente de linguagem direta, literal, tá? A mesma coisa de denotativo. Show de bola? Do outro lado, tá? A gente vai ter aí, deixa eu dar um zoom aqui. Pronto, voltou. Olha aí, ó. Quando a linguagem, por outro lado, já permite que nós façamos interpretações, né, mais, vamos dizer assim, amplas, né, e até várias interpretações dentro de um mesmo contexto, é porque a gente tem recursos diferentes, a gente tem a palavra trabalhada em um sentido mais especial. Nós temos aí a exploração dos diversos sentidos de uma palavra em um determinado contexto. As figuras de linguagem, recursos como duplo sentido, a ambiguidade, isso aí com certeza vai mostrar para a gente uma linguagem mais conotativa. Portanto, linguagem conotativa é aquela que vai predominar na produção, na escrita de um texto literário, porque é uma linguagem subjetiva, ela indica originalidade, criatividade e permite que várias leituras, várias interpretações possam ser realizadas, tá? Pensem nas letras de música, que alguém interpreta A, alguém interpreta B, a partir da mesma letra. Pense numa poesia, que num dia você interpreta uma coisa, no outro dia você já acha que é outra coisa. O que te permitiu essas leituras diferentes de um mesmo texto? Exatamente a conotação. Então, a linguagem conotativa, ó, significa que sentido figurado. E esse sentido figurado vem justamente do emprego das várias figuras de linguagem, as figuras de som, as figuras de palavras ou tropos, as figuras de pensamento, as figuras de sintaxe ou construção. Então, aquele texto cujas palavras e expressões enunciadas ganham novos significados em situações e contextos particulares de uso, marcam a linguagem conotativa. O sentido conotativo, portanto, ó, modifica o denotativo das palavras e expressões e dão a elas novas possibilidades de significação. Então, realmente há uma multiplicidade de sentidos, ou pelo menos essa possibilidade é aberta quando a linguagem ela é literária, tá, gente? Então, entenda bem. Linguagem conotativa, linguagem literária, linguagem figurada, representam todas elas a mesma coisa.
é uma situação em que a palavra ela não está em seu sentido primeiro. A ela, você pode atribuir diversos sentidos dentro daquele contexto, tá? Então, ela ocorre quando se pretende atribuir mais expressividade à palavra, enunciados e expressões. E tem vários gêneros para exemplificar essa ocorrência aí, ó. As várias produções poéticas, né? As várias espécies literárias do gênero lírico, a balada, a ode, o epitalâmio, tá? O hino, uma produção poética em si já é um texto, gente, especial, né? Já é um texto em que certamente a palavra ela é expressiva, porque ela demanda da subjetividade, da criatividade de quem se presta a produzir esse tipo de texto, tá? Então, a conotação no contexto, ó, devido ao uso figurado da palavra, permite que se tenha várias interpretações além da real. Quer dizer, no mesmo texto você interpreta o real e você interpreta também o outro lado. Isso é possível numa situação de ambiguidade ou ainda de duplo sentido. A gente já viu aqui também que são conceitos bem diferentes, né, povo lindo? Então, esses vários sentidos, essa multiplicidade de sentidos, tá? É o que a gente também pode chamar de figuração. Aí, nós temos a linguagem figurada. Então, muito comum em gêneros como tirinhas, charge, letras de músicas, poesias. Esse tipo de texto aí tem em seu interior a linguagem figurada. Mas também, não pense só em textos em forma de poema, não, tá? A letra de música, há quem diga que é um poema para ser cantado. A gente também tem que pensar na criação literária nos textos em prosa. Os vários tipos de crônica que existem, né? As espécies em prosa literárias, como a crônica, o conto, tá? A novela, o romance, tudo isso é texto literário, povo lindo. Veja bem, você que já deve ter aí escutado falar sobre os textos clássicos, Machado de Assis, Joaquim Manuel de Macedo, Zé de Alencar, você tem aí várias leituras, né, conotativas do Guarani, tá? A Cidade das Serras de Eça de Queiroz, escritor português. Que mais? Os maias também de Eça de Queiroz. Em Machado de Assis a gente vê Dom Casmurro, a gente vê Yaya Garcia, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tudo é obra literária, viu, povo lindo? Porque é criação, é invenção. Então, a linguagem literária certamente estará representada tanto na prosa quanto no verso. Beleza? Olha aí, ó. Se liga, povo. A diferençazinha básica aí entre denotação e conotação. Lembre-se sempre, para que você não confunda, da letra D, uma diquinha, né? Pra você lembrar. D é de dicionário, ou seja, onde você encontra, vamos dizer assim, os sentidos mais literais da palavra. Então, denotação equivale a sentido real, sentido literal, sentido primeiro. A conotação lembra a letra C, ó, de criatividade, expressividade, ou seja, a linguagem chamada figurada. Tenho certeza de que vocês não confundem isso aí não, porque não tem nem como, né, meu povo lindo? As características são bem distintas mesmo e não tem como confundir esses dois sistemas linguísticos. Então, é muito importante que a gente consiga notar essa diferença para que, dentro da teoria dos gêneros, a gente consiga perceber o que difere uma letra de música, de um poema propriamente dito, tá? O que difere, por exemplo, um poema de uma receita culinária, de uma receita médica. O que difere na denotação, a reportagem e a notícia, tá? A gente precisa perceber essas diferenças aí para entender como é que se configura essa construção do texto artístico literário, beleza? Outra coisa importante, ó. A gente sabe que na disciplina de literatura, quer dizer, disciplina não, o componente curricular. Linguagem literária, a gente vai estudar justamente os estilos de época, né? Cada autor dentro desses estilos e o que marcou, vamos dizer assim, a produção desses textos artísticos literários. Lembra que eu falei que não dá para estudar literatura sem que antes se estude a história? Pois é. Para você entender, por exemplo, os motivos que levaram os românticos a escreverem os textos como escreveram, os realistas, os simbolistas, os modernistas, os poetas barrocos, Árcades, cada um deles em sua época, e devido ao desenvolvimento histórico-social desta época, desenvolveram-se em torno, vamos dizer assim, de um projeto literário, né?
Por isso que a gente define e agrupa esses escritores de acordo com cada critério. Isso é muito importante você entender esse contexto histórico. Por quê? A prova Enem, ultimamente, tem cobrado bastante literatura. E repito, não é só porque é cobrado em prova, não. É para a gente ampliar nossos conhecimentos mesmo. Isso é muito relevante. Veja bem, por que eu vou encaixar Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães como escritores românticos e da primeira geração poética? Veja bem que o romantismo foi dividido entre poesia e prosa, tá? Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias foram nomes importantes da primeira geração poética do romantismo. Que características comuns esses autores apresentavam? A valorização da pátria, uma valorização exagerada, a valorização da natureza. Então, normalmente, esses poemas, a exemplo do famoso texto Canção do Exílio de Gonçalves Dias, mostravam a pátria como uma coisa assim máxima, né? Numa exaltação, numa perfeição, quer dizer, era uma visão bem idealizada, tá bom? Então, havia todo um saudosismo. Gonçalves Dias também escreveu sobre a infância, sobre as saudades da época de criança, a idealização da mulher. Então, esses escritores são encaixados na primeira geração, chamada, por isso mesmo, de geração nacionalista e saudosista, por causa dessas temáticas comuns. Agora, o que levou a esse encaixe? Bem, o romantismo foi a primeira estética literária considerada da era nacional. Ou seja, quando o romantismo eclodiu, o Brasil já era considerada república, independente até então do colonizador, que era o povo português. Então, a literatura brasileira, quer dizer, brasileira não, a literatura no Brasil, ela é dividida em duas fases, tá? A literatura que era feita no Brasil, que nem era Brasil exatamente, mas era colônia de Portugal, era colonial, constituída aí de trovadorismo, quinhentismo, barroco e arcadiismo, beleza? Aí, a partir do século XIX, em meados do século XIX, quando o Brasil se tornou República Independente de Portugal, aí vem a era nacional, com o romantismo, né, o realismo, o simbolismo, o parnasianismo, o pré-modernismo, o modernismo e as tendências contemporâneas, que é justamente a fase em que a gente se encontra hoje, tá? Literatura contemporânea, olha que top aí. Então, o que ocorre? Você vê que o contexto histórico, social e político é relevantíssimo para a definição de cultura, as definições de cultura, de arte, que vão sendo atualizadas com o passar do tempo, com o passar das épocas. A mudança de comportamento social é fundamental nesse aspecto, tá? Então, sempre que se vai criar um texto literário, isso não pode ser desconsiderado, o famoso contexto, né? Para que você possa entender melhor, tá? As razões que levam um grupo de poetas, um grupo de prosadores a escrever de forma X ou de forma Y. Ok? Muito bem. Então, veja bem. O texto literário, ou conotativo, ou figurado, como queira, tem uma dimensão estética. Ou seja, muitas vezes se procura o belo, o diferente, tá? Vamos dizer assim, o original. Então, essa coisa de valorizar a palavra do ponto de vista daquilo que se considera como bonito, como belo, é aí uma estilização de linguagem, ou seja, o aspecto da estética é considerado nessa perspectiva, tá? É plurissignificativa, como a gente sabe, porque eu falei para você, ó, plurissignificação, pluri de vários, e significação, não precisa nem dizer o resto, né? Mas, só para você lembrar, ó, vários sentidos ou vários significados, neném. Olha aí, ó. Tá vendo? Isso não é possível, como você já viu, na leitura de uma circular, né? Uma circular tem linguagem objetiva, direta, diferente de um poema, de uma letra de música, em que o contrário ocorre, a subjetividade impera, né? Então, a dinâmica, por quê? Porque é um texto que, cada vez que é recepcionado por um leitor diferente, ou até pelo mesmo leitor, dependendo do estado desse leitor, da situação em que ele se encontra, ele pode enxergar uma nova possibilidade de leitura.
Eu mesma já vivenciei essa experiência e vocês também. Não é não, Rutinha? Não é não? Ismael. Quando a gente pega um texto literário e lê a primeira vez, a gente tem uma impressão. Daqui a pouco, numa outra situação, tu lê, rapaz, eu não tinha enxergado isso. Aí tu já vê uma outra coisinha no mesmo texto. Aí você imagina, se você, que pegou o texto mais de uma vez e leu e achou várias coisinhas, imagine cada uma pessoinha pegando. Então, essa situação de se escrever um texto literário esperando que alguém o recepcione, ou seja, que ele chegue até o receptor, o interlocutor, isso vai criar uma chamada polifonia, quer dizer, é a multiplicidade de sentidos que dá esse aspecto de dinamismo ao texto, né? Até porque a gente não escreve, quer dizer, tem gente que escreve para si mesmo, né? Mas normalmente você escreve para que uma outra pessoa leia, né? Então, é verdade que a dinâmica está aí. Não é uma coisa que parte só do autor, porque ela contribui, né, espera a contribuição do interlocutor. Por isso que é importante a gente perceber as situações em que um leitor vai recepcionar o texto. É por isso que é importante que sempre, antes mesmo da criação de um texto, você pense em que qual público-alvo seria, vamos dizer assim, um público-alvo ideal, um público-alvo em potencial, para que essa dinamicidade ocorra com mais força. Então, evidentemente, se possibilita nesse processo de emissor-receptor, essas novas relações de sentido, ó, com predomínio, evidentemente, da função poética da linguagem, tá? Então, o sentido conotativo, por essa dimensão estética, vai evidenciar aí a função poética da linguagem, que é aquela que se volta para a criação da linguagem em si, para a mensagem, né, para o trabalho em especial com a palavra, a seleção vocabular, a combinação de sentidos, vamos dizer assim, colocar em evidência os recursos que fazem com que a linguagem seja artístico-literária. Em especial, aqui, ó, as figuras de linguagem, tá, gente? Olha aí que topperson. Metáfora, metonímia, comparação, sinédoque, sinestesia, ironia, hipérbole, hipérbato, anáfora, epseux, silepse. Eu vou dar meia-noite aqui, o Flamengo ganhando e eu falando aqui figura de linguagem para vocês. Que é demais, gente, é muita. Quer dizer, são muitas. Muitas mesmo, viu? E outra coisa também bem interessante é que você pode perceber que no mesmo texto você pode encontrar... Pronto, ó, tu começa a ler um texto em prosa aqui. Lá na primeira parte, no primeiro parágrafo, você já pode encontrar ali várias figuras de linguagem coexistindo. Tu pode enxergar aqui, naquele mesmo espaço uma inversão, tu pode enxergar uma metáfora, ao mesmo tempo que eu estou falando, pode enxergar uma comparação. Então, o texto literário, como ele trabalha em caráter especial a palavra, ele permite que isso aconteça, sabe? Então, não tem como não tratar essa linguagem de maneira especial. Bom, o que implica a produção de um texto literário? Certamente aquilo que eu já venho falando para vocês, da análise do contexto, né? Isso é muito importante. Por exemplo, se eu for escrever um texto literário, eu não tenho muita habilidade para isso, mas eu iria considerar que situação? Uma situação que marcou minha vida, eu enquanto poetisa ou enquanto prosadora, eu ia voltar a minha criação para o engajamento social, o que é que se chama de texto literário engajado. Inclusive, é uma das funções da literatura, né? Esse engajamento com o social. Eu iria utilizar a minha arte para fazer denúncias sociais, como inclusive muitos artistas fizeram, né? Logo do romantismo, nós temos um nome aí bastante significativo, que foi o nome do poeta Castro Alves. Tanto é que ele ficou conhecido como era o nome dele mesmo, meu Deus, esqueci. O cisne negro era o Cruz e Souza no simbolismo. Esqueci a alcunha, daqui a pouco eu me lembro. Mas ele ficou como um grande nome de questões abolicionistas no país. Quer dizer, ele era um poeta, um artista que escrevia muitos poemas, tá, em prol do abolicionismo. Ou seja, ele era completamente favorável e lutava mesmo
pela libertação das pessoas negras. Então, ele foi um grande agente nessa causa e utilizou a arte para isso. Então, quando você volta à criação literária, em prosa ou em verso, para uma questão social, as questões de denúncia, né, de manifestar algo que te incomoda, algo que não vai bem na sociedade, numa linguagem mais expressiva, você tem a literatura chamada de engajamento, ou seja, a literatura que se envolve com o contexto histórico e social e político também de uma determinada época, vice? E assim vocês encontram hoje, né, na contemporaneidade, vários artistas aí que têm esse tipo de comportamento, né, esse tipo de engajamento. Os cordelistas também podem demonstrar isso aí, né, essa literatura engajada, enfim. A linguagem artístico-literária é riquíssima. Então, nas condições de produção, uma coisa que se tem que pensar além do contexto, claro, é a valorização da forma. Vou escrever em prosa ou em verso? Ou posso escrever ambos, né? Então, evidentemente, houve autores da nossa língua, querida língua portuguesa, que escreveram em prosa e em verso. Drummond, nossa, Drummond foi um incrível aí, poeta e prosador, né? Drummond tem muitos textos maravilhosos em prosa, muitas crônicas fantásticas. Machado de Assis, embora tenha se consagrado como prosador, também foi poeta, escreveu alguns poemas. Então, assim, você define a forma do texto. Não sei se foi aqui na EJA 7, a gente trabalhou poesia concreta, poema concreto, não sei se foi aqui, não lembro. Mas a poesia concreta é uma forma totalmente assim, reverente de poesia, né? Um poema com forma. Por isso que ele é chamado de poesia concreta. Então, assim, para a criatividade não tem limite. Já, não já? Ah, pois pronto. Olha aí, gente. Então, assim, a verdade é que, como esse texto permite a você deixar a sua criatividade fluir, então aí não tem limite não, filho. O céu não é o limite, tá entendendo? Então, aqui, ó, define essa forma. Nada de amarras. Até porque, dentro dessa produção, a gente lembra de uma coisa chamada licença. Exatamente. O que é isso aqui, meu povo? Não entenda que isso se aplica, evidentemente, só à poesia, não, tá? O nome licença poética é justamente para você lembrar que a criação, por meio da palavra, ela deve ser livre. Então, apesar de que os parnasianos e muitos outros artistas, né, de outras escolas literárias, os românticos também, simbolistas, valorizaram muito a escrita formal, que eu digo a escrita bastante apregoada em das regras da gramática normativa, na verdade, a escrita te liberta disso, tá? Então, se você quiser escrever um texto sem acento, beleza, ótimo. Não é texto literário? Não tem problema, né? Então, tem muitos exemplos de poesia, tem muitos exemplos de prosa, sim. Ó, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade. Nossa, minha gente. Vocês vão ver palavras lá escritas com ortografia divergente da ortografia oficial. Vocês vão ver palavras lá de baixo calão. Vocês vão ver palavras sem acentos, tá? Umas palavras que, inclusive, misturam bastante, né, da influência da cultura africana, da cultura indígena. Tá lá dentro do Macunaíma, é um show de bola. Tá? Então, é isso. É isso que a licença poética aqui também é importante nessas condições de produção. A reflexão sobre a realidade, óbvio. Não tem como dizer que a criação vai partir do nada. De alguma forma, haverá algum aspecto com a realidade, mesmo que a produção em si ela vá para uma coisa que a gente chama de surreal, quer dizer, além do real, mas mesmo assim parte de algo que é real. A reconstrução da linguagem, por causa do caráter especial e da atenção especial que é dada à palavra, né? Isso também não pode ser esquecido. A plurissignificação, que são os múltiplos sentidos, resultantes exatamente desse trabalho especial que é feito com a palavra, além da intangibilidade da organização linguística. Eu vou explicar o que é isso aqui, que essa palavra aí é estranha, né? Já daqui a alguma coisa intangível. Bom, intangibilidade é uma situação em que você, eu, ninguém tem o direito de modificar, retirar, mover uma palavra de um texto alheio. É tipo assim, ó. Eu pegar o poema de um poema qualquer de Drummond, ou pegar a prosa machadiana e, a meu bel prazer, modificar. Não posso fazer isso, porque o texto não é meu.
Então, na produção de um texto literário, é proibido que você se aproprie da coisa que é do outro. Você pode, evidentemente, tentar uma recriação, um procedimento intertextual de paráfrase, de paródia, numa citação, beleza. Mas tu modificar o texto original de um autor, nem tu, nem eu, nem ninguém, viu? É isso que é a chamada intangibilidade. Quer dizer, o texto original, ele é, nenéns, intocável, tá? Ele é do autor que o escreveu e só a ele pertence. Entendeu? Entendeu? E foi com base nisso que surgiram os famosos direitos autorais. Ou seja, você não pode se apropriar da obra do outro, não pode vender, não pode prestar, você não pode modificar porque não é seu. Não foi você que fez. Entendeu aí? Entendeu? Pronto. Eu tinha que colocar a palavra difícil, mas a explicação até que é fácil, né? Ou seja, não se pode modificar o texto original. Na verdade, isso aqui não se aplica só à linguagem literária, não, né? A toda qualquer linguagem, todo qualquer texto. Tá bom? Tá bom? Beleza. Olha aí, ó. Trouxe aqui um exemplozinho massa, uma publicidade dessa marca famosíssima de produtos aí cosméticos e tal. E Novo Florata, Flores Secretas. A gente fica pensando assim, isso aqui é um texto publicitário. Onde estaria aí, vamos dizer assim, o artístico nesse texto? Ah, Maria, povo lindo. Tudo bem que o propósito desse texto, tá, não é, evidentemente, como é que eu posso dizer? Não é o mesmo propósito de um texto literário, mas com certeza ele tem aspectos de texto literário. Porque a publicidade, inclusive, ela que tem em si, predominando a função conotativa ou apelativa da linguagem, ela é muito bem relacionada à função poética. Porque veja que, para seduzir o interlocutor, para chamar a atenção dele, inclusive daqui a pouco na aula de oficina nós vamos falar justamente de campanhas publicitárias, né? Para chamar a atenção, você usa, além da palavra, de toda uma criação, de toda uma originalidade, criatividade, com cores, ó, formas. Isso aí não é de graça, não. Isso é para chamar a atenção do povo. E o Florata é um perfume bem feminino. O público-alvo aqui serão as mulheres. Mas também tem esse negócio, não, meu filho. Você gostou do perfume? Use, não tem problema. Você é livre para fazer o que você quiser. Contanto que você não faça nada de mal ao outro, tá ótimo. Tudo bem? Então, aqui a gente pensa assim, em que condições esse texto foi produzido? É um texto antigo? É um texto novo? Aqui, público-alvo. Quem seria o potencial público-alvo desse texto aqui? Né? Aquela coisa que eu falei para vocês. A criação em si, de um texto qualquer, inclusive do literário, ele passa por todo esse processo. Quem vai receber? Qual é o propósito do anunciador? Que efeito ele quer provocar no público-alvo? Tá? Então, repito, embora não seja necessariamente um texto literário, né? É um texto com certeza artístico, é uma publicidade. Tá bom, bebês? Olha aí, ó. Analisando o texto, finalidade comunicativa, vender perfume. Claro, texto com função da linguagem conotativa, apelativa, para vender mesmo, fazer o outro comprar, consumir. Destinatário, leitor de Veja, classe média ou média alta. Como é que a gente sabe que é um leitor da Veja? Classe média ou média alta? Bom, nenéns, veja bem, você tem uma noção de preço de perfume, você sabe que esse perfume aqui não é muito baratinho não, né? Imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo, ou até menos disso, para comprar um perfume de 100 e poucos reais. É difícil, né? Aqui, ó. É porque eu cortei a imagem, mas essa aqui foi uma publicidade retirada da revista Veja. Sabe a circulação? Por onde esse texto circulou? Qual foi o portador dele? Ou seja, onde ele foi veiculado. Revista Veja. Por isso que você viu aqui, ó. Leitor de Veja, classe média, média alta. Justamente se você tiver noção, né, do poder aquisitivo a partir da informação do preço do perfume. Linguagem, verbal e não verbal. Isso aí você já constatou, né? O suporte, a revista Veja. Você pode chamar aqui
também, ó, de veículo de circulação, meio de circulação, tá? Ou suporte. A mensagem, ó, apresenta um novo produto da marca por intermédio de textos verbais e não verbais. Então, a linguagem aí, né, é mais, vamos dizer assim, centrada na função, nas funções, em primeiro lugar, conativo apelativo, em segundo lugar, na função poética. Então, você pode ver, ó, novo florata, flores secretas, isso aqui você pode fazer uma interpretação mais, vamos dizer assim, subjetiva disso, né? O que seria que esse perfume, que cheiro que esse perfume teria? Por que flores secretas, né? Com certeza um cheiro floral, fragrância floral, né? Você vê aqui, ó, pelas diversas flores, né? A mistura aí de flores com notas de romã, que chique, né? Perfumaria chiquérrima aí. Enfim, olha aí, ó. Como criar campanha publicitária para a sua empresa ou marca? A propaganda da propaganda. Ali do outro lado uma tirinha. Isaías, quebra um galho para mim. Aí outro diz, claro, que bom, preciso que... Antes que o rapaz que pediu para o Isaías quebrar um galho terminasse o pedido, olha o que o Isaías fez. Pegou um galho e quebrou. Como é que eu não vou dizer que essa linguagem não é figurada? Claro que é. Porque eu consigo ver dois sentidos. Quando esse personagem de gravatinha chega e pede para ele quebrar um galho, eu não entenderia quebrar um galho no sentido denotativo, como o Isaías entendeu, né? Eu vou entender quebrar um galho como fazer um favor. Dá para fazer um favor para mim, né? Na gíria, na linguagem figurada, a gente usa quebrar o galho. Então, há um sentido conotativo de quebrar o galho, que não é literal, evidentemente, né? Na fala de Isaías. E a interpretação... Aliás, na fala de Isaías, não. Na fala do gravatinho aqui. Na interpretação de Isaías, que foi literal, ou seja, ele entendeu que era para pegar um galho e quebrar, houve aí um descompasso, né, na comunicação. Então, a gente percebe que a tirinha, tá, também trabalha bastante essa linguagem literária, essa linguagem mais criativa. Ó, a charge. Eu odeio estes pneus. A moça olhando no espelho, reclamando porque está... acima do peso, né? Hã? Vixe, Maria. Deixa eu ver se eu... Apareceu? Aí. Pronto. Olha aí. Vou marcar logo aqui o que a gente já tá vendo de linguagem, né? Evidentemente, aqui a gente vê que o sentido primeiro que o rapaz queria da gravata seria o conotativo. Bom, aqui a gente teria a denotação, porque é uma publicidade, sobre uma publicidade, que a gente teria a linguagem, né, voltada aí para a função metalinguística. Aqui a conotação assim, né, porque quando a mulher fala em pneus, né, a gente utiliza essa expressão quando tá gordinho, né, que fica aqui as 3 cinturinhas, aí a gente chama essa gordurinha extra de pneu, na linguagem figurada. Mas o mosquito da dengue, ele adora pneu mesmo, de verdade. Porque lá, esses pneus acumulando água, né, o mosquitinho se reproduz. Mas óbvio que, no geral, a gente tem uma linguagem mais criativa, porque isso é comum no gênero charge, né, no gênero tirinha, no gênero quadrinho. Aqui nessa placa, né, o próprio nome aí, em letras garrafais, já indica uma linguagem denotativa. Aviso... Ao sair da área da piscina, a favor não transitar com o corpo molhado pelas outras dependências. Como é que eu vou interpretar isso aqui de outra forma, né? Não dá. Então, aqui você vê, né, as linguagens denotativa e conotativa, querido estudante. Agora, vamos para uma questãozinha top aí. Deixa eu ver se dá tempo. Dá. Quando Milton Campos foi governador de Minas Gerais, teve como secretário o senhor Pedro Aleixo. Contam os mineiros que, para qualquer providência, Sua Excelência anunciava: preciso falar com Pedro I. O Dr. Milton quase foi eleito vice-presidente da República. Se tivesse chegado à presidência, estaremos, no mínimo, com a monarquia instaurada no Brasil, pois os brasileiros que pretendessem realizar qualquer empreendimento teriam que falar com Pedro I. Viram aí
uma possibilidade de interpretação nessa crônicazinha humorística, nesse trecho, né? A gente teve aí um personagem importante na nossa história. Quando eu digo personagem, não seja fictício não, que é real, tá? Dom Pedro I. E a crônica meio que dialoga com isso. Você percebe aqui por algumas palavras. Quando ele fala, por exemplo, em monarquia, né? Olha aí, ó, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Só que aqui no texto, ó, ele coloca Pedro, aí coloca uma vírgula e coloca a palavra primeiro como advérbio. Ou seja, quero falar com Pedro I. Na leitura, você poderia entender, interpretar, ó, Pedro I, Dom Pedro I. Só que quando você vai olhar direitinho, pela presença da vírgula, seria Dom Pedro, aliás, falar com Pedro, não tá o Pedro aí, primeiramente, ou seja, primeiro eu tenho que falar com o Pedro. Então, pela brincadeirinha feita na crônica, aí a gente tem essa possibilidade, dupla possibilidade de análise, tá? Então, o texto trabalha com a possibilidade da ambiguidade obtida devido, né, evidentemente, à semelhança aí entre numeral adjetivo sonora, posposição do adjetivo, leitura do advérbio como numeral, leitura do numeral como advérbio e utilização da vírgula antes do numeral. Olha a resposta, leitura do advérbio como numeral. E assim a gente encerra a nossa aula de redação e vamos já para a oficina. Até daqui a pouco.